Teologia serve para quê? Vamos falar sério. O cristianismo, de um modo em geral, não induz diretamente, mas indiretamente, induz seus seguidores a acreditarem que estudar teologia, fazer um curso ou uma faculdade de teologia, vai ajudar a ampliar o conhecimento sobre Deus. Na verdade, teologia é a coisa mais inútil que existe. Eu vou te dizer e vou te mostrar por quê. Teoricamente, a teologia seria estudo sobre Deus. A expressão teologia significa isso, estudo sobre Deus. Mas na prática é apenas o estudo sobre as religiões. É a comparação entre religiões. A teologia não estuda Deus do ponto de vista do Deus que a gente conhece, Deus Criador, Deus Eterno, que está descrito na Bíblia. A teologia, ela pega as religiões, compara uma com a outra e extrai o que cada uma delas ensina sobre a divindade. Se você debater com um mórmon, por exemplo, tentar debater com os mórmons, eles acham que são a igreja verdadeira. E se você tentar debater com um muçulmano, pior ainda, para eles o Islã é a única religião, o único ensinamento correto que existe no mundo inteiro. Se você debater ou tentar debater com o Testemunho de Jeová, eles vão dizer também que são a única religião correta, porque é a única religião que tem unidade. Quando o povo de Deus, do Deus da Bíblia, deveria ter unidade, a única religião que tem unidade, que é igual no mundo inteiro, é Testemunho de Jeová. Espiritualmente falando, é impossível todo mundo estar certo, né? Quando 3 pessoas dizem que estão certas, na verdade, 2 estão erradas. Porque não tem como todo mundo estar certo. Até porque, comparando os textos sagrados referentes a Yah, Deus de Israel, Deus da Bíblia, com o que as demais religiões ensinam, não tem semelhança nem correlação nenhuma. O que as religiões ensinam, em geral, são outras coisas totalmente diferentes do que a Bíblia nos ensina. Espiritualmente falando, a teologia é uma coisa tão inútil que se você apenas estudar Deus, ou se você apenas tentar entender Deus pela teologia, sem conhecer Bíblia ou mais nada disso, você não vai conseguir se tornar uma pessoa espiritual e nem vai chegar ao Deus verdadeiro através da teologia. Você será apenas uma pessoa sem conclusão formada. Porque a teologia não existe para tentar compreender a divindade, ela existe para comparar todas as divindades que existem religiosamente. A teologia compara todas as visões que já existem e isso não produz nada de bom. Para começo de conversa, todas as religiões do mundo pregam fé e livre-arbítrio. Aí você pensa comigo, todas as religiões gostam desse conceito de fé e de livre-arbítrio. Consequentemente, algo que todo mundo fala, aí sim que deve ser considerado suspeito, porque a humanidade não tem união nem unidade em nada. Aí você pega um conceito que todo mundo, ou 99% majoritariamente concorda, 99% gosta do conceito de fé e livre-arbítrio e acredita nisso. O que a maioria, ou quase todo mundo, concorda, aí é que deve ser considerado suspeito. Porque o ser humano adora debater, adoram discordar uns dos outros. Os seres humanos, em termos de religião, adoram contradizer uns aos outros. Eles gostam de criar debate, e debate também não serve para nada. Cada um continua pensando o que já pensava. E quando tem algo que todo mundo concorda, aí mesmo que eu duvido. Porque, por exemplo, em relação ao Deus eterno, Criador, o que a Bíblia refere, não há uma única linha no texto bíblico que possa servir de base para confirmar e afirmar que Yah, Deus eterno, deu livre-arbítrio ao ser humano, como as pessoas dizem. Como se nós tivéssemos recebido dele um direito legítimo de rejeitar ele ou duvidar dele. Ele nunca deu esse direito aos humanos. Na prática, a teologia é inútil. E a inutilidade da teologia fica ainda mais evidente quando olhamos para as mitologias. A mitologia grega, por exemplo, ela representa a sacralização de tudo que é profano. É Deus para tudo, é o Deus do vinho, é o Deus da colheita, é o Deus da beleza, é o Deus da guerra, é Deus para tudo. Isso significa que para eles é como se o mundo fosse fracionado, tudo é divino e tudo pode ter um Deus. Para eles, tudo que dá algum prazer ou alegria, ou tudo que serve para demonstrar alguma força ou poder sobre os outros,
ou tudo que é muito diferente da maioria, só pode ser divino, e por isso eles sacralizam tudo. Por outro lado, o panteão japonês é totalmente diferente. São vários deuses, uns maiores, outros menores, é Izanagi, é Izanami, é não sei o quê. Um deus criou outro deus, aí um deus pode matar outro deus, e paralelamente a isso tudo, eles têm ainda no pensamento deles uma divindade primordial, que eles chamam de Amenomi Nakanushi. E teoricamente, Amenomi Nakanushi é o deus maior do que todos os outros deuses, mas que é inacessível aos humanos. Segundo a mitologia deles, dos japoneses, eles costumam dizer sobre Amenomi Nakanushi o seguinte: não sabemos como nos relacionar com ele. Olha só o pensamento. O Deus Supremo deles está tão distante de tudo que eles não sabem como se relacionar e não falam nada, fazem de conta que ele não existe, digamos assim. Ora, se a pessoa acredita que um Deus existe e não se relaciona com ele em nenhum sentido, já é estranho. E se esse Amenomi Nakanushi existisse e tivesse largado a Terra de mão, por que ele criou a Terra? A teologia é sobre isso. Cada mitologia, cada panteão particular tem uma coisa estranha, de muito estranha. Você pega o Islã, por exemplo, eles falam em nome de Alá misericordioso, mas quando você pesquisa o Islã a fundo como religião, do ponto de vista conceitual, Alá não é bondoso nem misericordioso, Alá é vingativo e exerce o olho por olho. Alá não tem nenhuma complacência com o pecado humano, e a recompensa eterna de seus redimidos, por assim dizer, é receber um monte de mulher quando chegar no paraíso. Ou seja, são homens de mente deturpada que só pensam em riqueza e em mulher o tempo todo. E não conseguem se compadecer nem de suas próprias filhas e esposas. Uma teologia dessa faz algum bem? Não faz bem nenhum. É por essas e outras que o modelo de crença mais lógico desse mundo, o que faz mais sentido, não é o Islã, nem é o dos Mórmons, nem Testemunho de Jeová e nem mesmo o judaísmo. O único modelo de crença que faz sentido em um modo geral é o caminho, que é o termo que é usado desde a antiguidade, mas é pouco usado. O caminho é o modelo de crença no qual o Yahweh Deus Eterno se revelou através de pessoas que ele escolheu e preparou para isso. Yahweh escolheu e preparou pessoas para instruir seu povo. E ele usa o trabalho dessas pessoas para conduzir as demais ao conhecimento. E que no futuro ele enviará alguém semelhante a si e aos seus eleitos, semelhante em poder e autoridade, para prepará-los para um reino eterno. Não foi assim que ele procedeu com Moisés, com Elias, Eliseu, com todos os seus profetas, e procedeu com Yeshua, enviando Yeshua HaMashiach. Esse é o caminho. Esse é o ensinamento. É esse ensinamento que dá força aos escolhidos do Deus Eterno e que encoraja os seus eleitos a rejeitarem esse mundo e não aceitarem as regras desse sistema, do mundo material. Falando assim desse jeito, parece que é uma coisa assim diferenciada, que não tem nada a ver com o judaísmo nem com o cristianismo, mas no fim das contas isso que eu estou falando é a base técnica de funcionamento do que acontecia no tempo de Moisés e do que acontecia através de Yeshua HaMashiach e através do apóstolo Paulo. Mesmo no passado, o caminho já era o caminho, Haderech, o caminho, o método divino, que já era denominado assim, e é por isso que o Projeto Reina costuma rejeitar as expressões Velho Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. Só usa essas expressões quando tem que descrever algo específico, para quem não entende nada. Porque, em vez de Velho Testamento ou Novo Testamento, eu vejo apenas o Pacto Antigo e o Pacto Novo. Afinal de contas, Yah separou um povo e fez um pacto com eles, mesmo no passado. E depois ele disse, dias virão em que eu farei um pacto novo, não como o antigo. Chamar isso de testamento não faz sentido. Testamento é indicativo de herança. Yah não deixou uma herança para mim. Ele fez um pacto com o povo dele, o povo Israel, e esse pacto
é uma aliança basicamente unilateral, onde Yah, Deus Eterno, decide tudo. Ele decidiu incluir outros povos de fora de Israel, ele decidiu me escolher, ele decidiu colocar o Espírito dele em mim, ele decidiu me dar um ministério, um serviço, ele decidiu possibilitar o que eu faço para ele decidiu tudo. O que eu tive que fazer como servo escolhido foi apenas o quê? Reconhecer ele, a ação dele, ser grato e retribuir todo o benefício que ele tem me dado. E como é que um fiel retribui a gratidão? Se santificando, trabalhando a correção de sua alma todos os dias, para ser capaz de não cair no mesmo pecado todos os dias. É sobre isso. É o caminho. Teologia não serve para nada. O caminho é isso que eu descrevi. É o mesmo sistema que serve para explicar o que ele fez através de Moisés, como o que ele fez através de Noé, o que fez através de Enoque e o que fez através de Yeshua HaMashiach. E até o que ele faz através do Projeto Reina. O caminho. Teologia não. Tudo isso que eu descrevi, se você tem isso que eu descrevi, você não precisa de teologia. Nós só precisamos do caminho. Você me entende?